começar aqui a gravação e aqui no Discord, se eu tiver isso aqui. Então, pessoal, hoje a gente vai ter a nossa aulinha nossa primeira aula de front-end, né? Então a gente vai ter aqui a aula de introdução às tags HTML e ao Figma. Então, antes da gente começar propriamente dito, né? Só lembrar um pouco que esse curso a gente dividiu em duas etapas, né? O nosso processo trainee a gente dividiu na etapa do front-end, que é essa que está começando hoje, e na etapa do back-end, né? Então, fazendo aqui uma pequena recapitulaçãozinha, o back-end foi tudo aquilo que a gente mexeu com Rails, a gente trabalhou com controller, model, autentificação, a gente serialize, active storage, foi tudo isso que a gente trabalhou até agora, foi só o back-end do site, né? Então agora a gente vai começar a trabalhar no front-end. Hoje a gente vai dar início aqui à introdução às tags HTML nessa aulinha de hoje. Mas antes da gente falar, né, o que é a tag HTML, vamos ver o que é o front-end, né, para vocês entenderem, só dar aquela relembrada básica do que a gente vai estar fazendo. Então, enquanto o back-end está responsável por fazer aquela parte de mexer no nosso banco de dados, ter os métodos das controllers, as nossas tabelas e a nossa API que está sendo aqui consumida, né? O front-end é justamente a nossa parte do site que vai interagir com o usuário. Então, de jeito bem grosso, é aquilo que você vê no site normalmente. É o que vem à sua cabeça quando a gente está falando em site. Então, o usuário vai lá no seu front-end, faz uma requisição. O back-end, que no caso a gente vai estar trabalhando aqui com o Rails API, envia uma resposta que é renderizada também lá no front-end. Então, vamos tendo isso em mente, né? Vamos entrar aqui finalmente no front-end, que nessa segunda etapa a gente vai estar trabalhando com HTML, vamos trabalhar com CSS, vamos trabalhar com JavaScript, vamos trabalhar com React, eu sei que muitos de vocês estão ansiosos. Então, vamos lá, isso aqui foi só uma pequena recapitulação. Então, começando, né, o que é o HTML? Eu tenho certeza que, pelo menos, vocês já devem ter ouvido falar em HTML, ou quando vocês falaram que programavam para alguém que talvez seja um pouquinho mais inteirado em tecnologia, mas não é da área, ele falou, HTML, tudo mais, não sei o que, HTML, CSS, né? HTML vem da sigla em inglês, né, Hypertext Markup Language. Do português, ele vira uma linguagem de marcação e hipertexto, e ela vai ser a base para a gente construir o nosso front-end, né? Ela vai ser a base da parte visual do nosso site. E o mais importante de tudo, que provavelmente alguns de vocês já devem ter escutado também, ou se seguem alguma página de memes, de programação, esse tipo de coisa, devem ter visto, que o HTML não é uma linguagem de programação. Mas como assim o HTML não é uma linguagem de programação? Bom, eu tenho aqui um exemplo, eu acredito que isso aqui está em Python, de, por exemplo, uma classe. O cara criou uma classe, ela tinha atributos, ela tinha métodos, ou seja, funções aqui dessa classe, em que a gente chamava. Coisas que a gente também já fez no Ruby, né? Quando a gente cria, por exemplo, uma model, pessoas, a gente está criando uma classe, pessoas também. Mas no HTML, esse não é o objetivo do HTML. Você não está lá para você criar classes, guardar valores em variáveis, igual você fez aqui, por exemplo, gear igual a 1. Você não vai estar fazendo isso no HTML. Você não está no HTML para fazer funções. Então, basicamente, tudo que vocês fizeram até agora, no que diz respeito a HTML, isso quer dizer nada. E aí vocês devem estar se perguntando, então, tá bom, não dá para... Eu não faço funções, eu não faço classes, eu não atribuo valores a variáveis, né? Então, o que eu faço com HTML, se não isso, né? Essa deve estar são as perguntas, vocês devem estar aqui igual o nosso amigo pensando o que é o HTML. Se a gente voltar lá na própria palavra, né, Hypertext Markup Language, que é uma linguagem de marcação de hipertexto. Então, quando você separa um pouco, assim, a gente dividir essa ideia da própria sintaxe, né, do HTML, vocês já dá para perceber um pouco porque ela não é uma linguagem de programação, ela sim é uma linguagem de marcação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o HTML vai ser responsável por fazer a estrutura do nosso site. Ou seja, ele vai estar
lá indicando algumas coisinhas pra gente. É isso que o HTML vai fazer. Ele vai montar a estrutura do site e vai estar indicando o que cada coisa é para permitir a exibição de imagens, de texto, de vídeo. O HTML ele vai fazer essa exibição através do que a gente chama de tags HTML. Então, como é que funcionam, né, as tags do HTML? A tag tem esse símbolozinho. Se você até pesquisar desenvolvimento web na internet, foi o que eu pesquisei. Vai aparecer essa imagem aqui, muito provavelmente, ou algo semelhante a esse símbolo, que é basicamente a parte que vai ser o que vai fazer com que exista essa estrutura de marcação que eu citei anteriormente. Então, eu tentei trazer aqui um exemplozinho do que seria a tag, né, de você abrir e fechar uma tag. Tá aqui o nome tag, mas esse nome aqui poderia ser um nome, por exemplo, você vai colocar aqui um texto, né? Então, texto, abre e fecha. Claro que ele tem um nome próprio para o texto, que a gente vai ver já já. E aqui dentro você coloca esse texto. A ideia dela é você separar os elementos da sua página, né? Da sua página web, você vai estar separando em várias tags. E essas tags geralmente vão estar indicando o que você está separando antes de você separar. Então, isso deve ter ficado um pouco teórico demais para vocês. Mas, então, voltando só um pouquinho, se vocês olharem aqui, ele vai ser responsável pela estrutura do site, né? E vai ser justamente através dessas tags que ele vai fazer essa estrutura. E o HTML não vai ser uma linguagem que a gente vai estar programando o que a gente está acostumado a programar, que são métodos, funções, mexer com variáveis. Não, a gente vai estar indicando aquilo que a gente vai estar colocando para o nosso site. E o HTML, então, vai ser lido pelo nosso navegador, que então vai renderizar aquilo que a gente está vendo. Alguém tem alguma dúvida antes da gente seguir dessa parte, essa apresentação teórica? Acho que talvez fique um pouco mais claro quando eu for mais um pouquinho para a prática do HTML e das tags. Mas alguém tem alguma dúvida nessa parte? Beleza. Então aqui eu trouxe aqui, tentei trazer um exemplo do que seriam as tags HTML para ver se ficava um pouco mais claro para vocês. E aqui eu até já adiantei, né? Existe tag para tudo no HTML. Então aqui é um exemplo de arquivo HTML bem pequenininho, em que você vê que cada uma dessas coisas entre o maior que e o maior que, né? O menor que e maior que, são uma tag. Por exemplo, aqui ele abriu uma tag de head. E se você olhar aqui embaixo, onde tem esse menor que com a barra, ele está fechando a tag de head. Então, se a gente fosse meio que talvez buscar fazer uma analogia, esse primeiro head por exemplo, seria um def, e esse segundo meio que um end. Você estaria fechando aquele escopo, né, digamos assim. E como eu disse bem aqui, as tags HTML podem ser para tudo. Você pode estar usando tags para indicar, por exemplo, parágrafos, você pode estar usando para indicar frases, para indicar títulos, para indicar imagens e vídeos e também estruturas dentro do seu site. Alguém tem alguma dúvida antes da gente seguir? Beleza. Então, para a gente sair um pouco desse ramo bem teórico do que seria as tags do HTML, o que é o HTML certinho, eu acho que a melhor forma da gente fazer isso, né, é ir para a parte prática. Então, vamos aqui para o nosso terminal. Vou dar um CD, voltar aqui e vou entrar aqui na minha pasta de testes. E eu vou abrir ela aqui no VS Code. Se vocês olharem aqui, eu até já tenho um arquivo HTML, mas eu vou começar ele do zero aqui com vocês para a gente ver o que vai estar acontecendo, né? Então eu vou até excluir aqui. Vamos criar aqui um novo arquivo. Geralmente os arquivos HTML a gente vai criar com uma convenção, a gente vai chamar eles de index, esse arquivo assim principal.
Então, eu vou chamar aqui de index.html. Aqui. Então, já criei aqui Eita, eu criei ele na pasta native. Deixa eu só mover ele para fora. Pronto. Então, a gente tem aqui, criou o nosso arquivo HTML. O que isso quer dizer no momento? Bom, no momento nada, porque ele está vazio. Então, a gente tem que preencher o nosso arquivo HTML. Mas, para isso, o HTML segue uma série de coisinhas que a gente tem que fazer antes da gente começar, de fato, a programar, a fazer a estrutura do nosso site, né? Então, se você der aqui uma exclamação no VS Code e você já apertar Enter, ele já vai montar isso aqui automaticamente para você. O que é bem legal, mas a gente não vai usar nesse momento. Nesse momento, a única coisa que a gente vai fazer, eu vou fazer um por um aqui com vocês para eu ir explicando. Então, primeiro a gente abre esse doctype HTML, que isso aqui, apesar de ter esse menor Q e maior T, que eu falei para vocês que indica que é uma tag HTML, ele não é uma tag. Isso aqui é basicamente que está indicando para a gente a versão da HTML que a gente está usando. Quando você só coloca doctype HTML, ele vai pegar a padrão, que se não me engano está sendo HTML5, né? Que é o que a gente... ele pega, acho que sim, a mais recente, a que está sendo utilizada. Mas caso você queira pegar alguma versão antiga do HTML, coisa que eu não recomendo, bastaria você colocar aqui qual versão seria essa para começar a programar. Então, beleza. Primeira linha do nosso arquivo HTML foi desvendada. O que vem depois? Aqui a gente já começa a mexer com as tags diretas do HTML. E tem algumas tags que a gente tem que usar por padrão. A primeira delas é a tag head. Você vê que ela já aparece aqui, ó, automático para mim, no VS Code. Então, se eu fechar aqui o maior que, ele também já coloca aqui a tag de fechamento do head. Aqui eu abri a tag head, aqui eu estaria fechando a tag head. E head, se você sabe inglês, é cabeça, né? Então, vamos pensar, o que a gente geralmente guarda na nossa cabeça? A gente guarda informação. Então, dentro dessa tag head, a gente vai colocar aqui algumas informações que vão ser úteis para a gente. Então, por exemplo, às vezes algum link específico que a gente vai querer colocar aqui dentro, a fonte que a gente vai estar usando, se a gente for usar alguma fonte diferente. A gente vai colocar também o título, né, da nossa página. Por exemplo, o título que aparece bem aqui, ó, você vê aqui o GitHub é GitHub, por exemplo. Esse aqui é o título da página. A gente colocaria aqui no head. A fotinha também, que se a gente for aqui também no GitHub, por exemplo, tá aqui essa do gatinho, a gente também colocaria no head. Todo esse tipo de coisa vai dentro dessa tag. Então eu vou até fazer isso aqui para facilitar para a gente depois. Então por enquanto, vamos abrir dentro da tag head, já que eu falei que tem uma de título, vamos colocar aqui uma de título. E vamos colocar aqui um título simples, né? Que vai ser aula tags HTML. Beleza. Até aí tudo bem. A gente não... Tanto se a gente não mexeu em nada propriamente, uau, absurdo ainda. Só a coisa que a gente colocou no nosso arquivo HTML é que a página vai ter o título aqui, aula tags HTML. E agora tem outra tag especial que a gente tem que ter necessariamente no nosso arquivo, que é a tag body. A tag body é justamente tudo aquilo que o usuário vai estar mexendo do seu HTML. Então, por exemplo, ele vai estar... Se a gente for aqui no GitHub, por exemplo, você olhar tudo isso aqui que está aqui, todo essa navbar, esse quadro de atividades, os meus repositórios, a página como um toda, ela vai ficar dentro do body. Então, essa é a função do body. Então, eu vou até aqui colocar como um comentário. Para você comentar no HTML, basta você colocar um menor que, exclamação, tracinho, tracinho. Ele já até aqui no VS Code coloca os outros dois tracinhos e um maior que fechando o comentário, né? Você vê que tudo no HTML tem essa ideia de você abrir e fechar alguma coisa. A tag body é onde fica a parte visual do seu site. E assim como numa linguagem normal, digamos assim, o comentário ele não vai ser renderizado, obviamente. E ao redor disso tudo,
foi algo que eu até acabei deixando passar, a gente tem que ter uma tag HTML. Só para indicar que isso tudo aqui vai ser um HTML. Então eu vou dar aqui um Enter. Vou jogar isso aqui para cá. Ele até já indentou aqui para mim corretamente. E agora a gente pode começar, de fato, a gente meio que preparou aqui o nosso arquivo HTML, né? Mas claro, você sempre pode dar só uma exclamação. A gente fecha isso aqui por enquanto, que a gente não quer mexer com essas coisas. E ele está pronto aí pra gente mexer, pra gente trabalhar. Como você faz agora para visualizar o que você vai colocar aqui no body, ou seja, a parte visual do seu site, no seu navegador? Porque você precisa ter uma resposta daquilo que você está fazendo. Bom, basta você vir aqui com o botão direito no arquivo e colocar em copiar caminho, e você vai lá no seu navegador e cola esse caminho, ou seja, é o caminho no diretório onde está esse arquivo, né? Você vê aqui que ele está na minha pasta home, dentro da pasta do meu usuário, Gabriel Cruz, e nele ele está dentro da pasta projetos, está dentro da pasta testes, e aqui está index.html. Se eu der um Enter, duas coisas vocês vão notar. Primeiro, que a página está em branco. Ela está em branco porque eu não coloquei nada aqui no body. Segundo, que ele já tem aqui o nosso título. Então, beleza. Até aqui alguma dúvida? Isso aqui foi basicamente para a gente poder começar a mexer com HTML. Tranquilo. Então, se vocês pararem para sentar aqui comigo, né, eu falei que as tags HTML poderiam ter tudo. Porque se você parar para pensar, um site pode ter tudo. Um site pode ter textos, um site pode ter imagem, um site pode ter títulos, pode ter vídeos, todo esse tipo de coisa. E se a gente for aqui analisar então, eu vou até trazer um exemplo de site aqui para vocês. Vou abrir aqui o meu terminal. Vou mudar aqui para minha pasta de projetos, mais uma vez. Eu vou mostrar um pouquinho de um... Ao invés de ficar procurando na internet, eu vou mostrar um exemplo aqui de um projetinho que a gente fez interno, que era de uma galeria. Deixa eu só... Ele já estava aberto antes, mas eu fiquei com um pouquinho de receio do meu computador não aguentar. Então aqui ele abriu. Vocês podem ver, ele tem, se você for analisar aqui, ele tem uma imagem, ele tem aqui um título, ele tem aqui um botão, e ele tem aqui esse menu aqui em cima, que está em todas as páginas. Por exemplo, nessa página sobre nós ele está aqui, meio apagadinho, mas está. Na página de cadastrar ele está aqui. Então, isso aqui seria, por exemplo, uma navbar, uma estrutura aqui do nosso site. E aí, vamos supor que você queira ter isso no seu site HTML, né? E existe uma tag para indicar que você vai estar trabalhando com uma navbar, porque como eu disse para vocês, existe uma tag para tudo aqui no HTML. E para navbar não poderia ser diferente. Então, basta você vir aqui no seu index.html, colocar aqui nav, ele já até aparece aqui pra gente quando eu comecei a digitar. Se eu fechar, ele já abriu aqui. E o que você quer ter na sua nave, né? Bom, aqui vocês veem que eu quis, por exemplo, ter vários links. Um site tem que ter links. Por exemplo, o site aqui do GitHub, se você for notar, ele tem aqui esse link de pull requests, issues, marketplace, explore. E eu quero ter isso também. Então, tem uma forma de eu pegar links aqui pelo HTML? Tem. Existe uma tag para isso também. Então, a gente abre a tag. E essa tag se chama A de âncora, galera. Então, sim. E aqui a gente vai colocar o link que a gente quer, né? Então, deixa eu até fechar aqui a tag. E aí você está se perguntando, onde eu vou colocar esse link? Eu vou colocar aqui entre as tags? Não. Essas tags, geralmente, em que você vai estar enviando alguma coisa, seja uma tag de link ou uma tag de imagem, ou seja, você vai colocar aqui a referência para essa imagem
ou para esse link aqui no seu HTML, você vem dentro da tag da tag de entrada, digamos assim, que você abriu. E aqui nesse caso do link, você coloca um prefixo href. Que você está basicamente falando que você vai estar querendo a referência do seu link aqui. Você vê aqui que ele até já aparece que você pode colocar uma imagem que esteja nesse diretório, né? Ele já até colocou aqui, você pode entrar em uma dessas pastas e pegar uma imagem que está aqui. Mas nesse caso eu não quero pegar uma imagem, eu quero pegar um link. Então eu vou aqui na internet, vou aqui no YouTube, copiar o link do YouTube, e aqui entre agora as tags, né? Você vê aqui que essa é a tag de entrada, e aqui eu fechei essa tag de link, e aqui eu vou colocar o nome do link. Então eu vou chamar ele de YouTube, ou link do YouTube, só para talvez ficar mais claro. E agora, se a gente for aqui no nosso aulas HTML, né? Se você der um F5 na página, você vai ver aqui que ele tem um link no YouTube, que se até a gente abrir, ele vai levar aqui para o YouTube. Então, beleza. E aí você poderia colocar mais links aqui também, né? Seu Ctrl+C, Ctrl+V e tudo. E aí quando eu atualizasse, ele teria outros links. E eles estariam dentro da tag de navbar, né? Por quê? Porque a gente precisou colocar dentro dessa tag de navbar. Porque nesse caso a gente está colocando as coisas que a gente gostaria de ter na nossa suposta navbar aqui. Vocês vão ver que posteriormente a gente vai estar trabalhando com isso. Mas beleza. Então agora vocês já viram duas tags HTML, sem ser as padrões. O que outra coisa que todo site tem que ter? Todo site tem que ter links. Mas vamos supor agora que você, até mesmo aqui o site do GitHub, a gente tem, por exemplo, textos. Aqui a gente tem frases, a gente poderia ter um título aqui um pouco maior, qualquer coisa. A gente poderia ter parágrafos explicando algo. A gente tem aqui um botãozinho. Então, vamos usar aqui uma tag HTML que se chama, para a gente dar um título aqui, que vai ficar aqui na nossa página, bem grandão, bem bonitão, que ela se chama H1. E aqui eu vou só colocar o título do site. E aí se você atualizar, você vê aqui que ele já escreveu, mas ele escreveu, vê aqui que está bem diferente do link do YouTube, não só em questão de, claro, o link aqui está daquele jeito muito bonito, como vocês podem ver, mas ele aumentou o tamanho da fonte, colocou ela em negrito. Isso é o que a tag do H1 vai ser responsável pra gente, né? Então, vamos supor que você às vezes tem um site de receitas e aí você quer colocar, né, o título da receita e aqui embaixo a imagem e depois um parágrafo. Você possivelmente vai querer usar um H1. E aí você pode falar, eu achei que esse aqui talvez esteja muito grande. Não tem problema. Você pode vir aqui e usar um H2. E aí se você atualizar a página, você vai ver que ele já saiu um pouquinho menor aqui também. E aí você está se perguntando, ainda não estou satisfeito. Bom, não tem problema. Você tem do H1 até o H6. Com essa que ele muda automaticamente o tamanho da fonte e coloca em negrito, né? Então, esse aqui seria as tags Hs. Então, vou até colocar aqui um comentário HX, que vai de 1 a 6. Em ordem decrescente, né? Então, A1 é o maior de todos, enquanto o C é o menor. Você também pode dividir por graus de importância, né? Caso, às vezes, se você for analisar, às vezes um documento tem tópicos, subtópicos, subsubtópicos. Se cada um tivesse o título, você poderia estar usando esses Hs aqui para eles, né? E aí você beleza, vou até apagar aqui esses dois. Aqui o site ele já tem uma suposta navbarzinha com 3 links e um título. Mas agora
vamos partindo aqui daquela ideia de talvez uma receita, né? Então, sei lá, colocar aqui sushi. Agora você gostaria de ter aqui uma imagem do sushi. Como você faria para colocar no seu HTML uma imagem e aí o navegador renderizar essa imagem? Bom, se a gente voltar lá atrás, na minha aula de Active Storage, a gente vai ter a imagem. Eu falo para vocês que, na verdade, no nosso front-end, a gente guarda sempre o link da imagem, ou o caminho daquela imagem. E aqui não vai ser diferente. Então aqui a gente tem uma tag img, aqui é no HTML, em que a gente vai colocar essa imagem através dessa tag img. E aí, como a gente vai fazer isso, né? Vamos supor que eu queira pegar talvez uma imagem da internet, uma imagem direto nos arquivos, ou uma imagem que veio da API. Como você vai fazer? É bem semelhante ao que a gente fez aqui na tag de título. Notem que eu ainda não fechei a entrada da tag img e já eu vou explicar para vocês o porquê eu não fechei a tag da img. Se aqui para um link, ou seja, para taguear, a gente utilizou o href para mandar o que seria esse link aqui para o nosso navegador, na imagem a gente vai utilizar o prefixo source, que é CRC. Então a gente dá um igual, a gente também coloca aqui entre aspas, e a gente pode pegar aqui um link de uma imagem mesmo. Então eu vou pegar aqui no Google uma imagem de sushi, só para ele condizer um pouquinho o que a gente está usando. Então vou até copiar aqui, opa, eu copiei foi a imagem, tem que copiar o link da imagem. Agora você vai aqui na sua paginazinha do seu navegador, vai atualizar, você vê aqui que ele já tem a imagem, apesar de grande, feia e borrada, ele tem a imagem salva aqui já. Vou mudar para essa aqui só porque está mais interessante. Mas ele já está aqui e ele está, ou seja, o seu navegador está pegando esse seu arquivo HTML, está olhando, né, aqui e está renderizando ele. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas Gabriel, tá faltando você fechar aqui a tag img. Cadê o, né, fecha aqui e coloca, por exemplo, aqui o outro img. Você vê que ele nem colocou aqui outro img, ao contrário do que ele fez nos outros, né, automático. Ele fechou, foi a primeira tag que ele viu, que foi o body, nem sei porque ele fechou o body e apagou o outro. Ele trouxe pra cá, não sei. Mas é porque essa tag imagem não vai ter nada além desse source. Vocês concordam comigo? Tipo, uma imagem tem um texto em cima dela, igual, por exemplo, o link tem que ter. Aqui, por exemplo, tem um link do YouTube, mas você não teria aqui sei lá, o nome da imagem aqui dentro da imagem e tal, senão ia ser algo muito esquisito, né? Então aqui a gente vai fechar dessa outra forma, que é colocando essa barra antes do maior que. Isso aqui é como se a gente tivesse fechado, né? Então, se antes a gente tinha, por exemplo, um tag, nesse caso do image, por exemplo, a gente fechou dessa forma, que é sem você abrir outra, meio que uma tag de fechamento, igual tem aqui, a gente já fechou direto. Alguém tem alguma dúvida ou a gente já pode continuar com as demais tags também do HTML. Eu estou mostrando aqui um pouco das principais. Beleza. Então, agora a gente já tem uma suposta navbar com alguns links, que poderiam ser, por exemplo, links do sobre nós, do site, para a pessoa fazer login, para mostrar todas as receitas, para a homepage. No caso aqui eu coloquei só para ser link do YouTube mesmo, mas poderia ser. E aqui a gente tem então a nossa primeira receita, digamos assim, um título, que é a tag H1 que a gente utilizou aqui para mandar através do nosso arquivo HTML, para mandar para o navegador. A gente usou a tag imagem para mandar essa imagem. E aqui agora você quer um texto, uns parágrafos explicando
como é a receita. Então, a gente pode utilizar aqui uma tag chamada P de paragraph, de parágrafo. Você vê aqui mais uma vez, ela já também abriu aqui o fechamento sozinho. Então, dependendo do editor de texto que você estiver usando, ele vai te auxiliar sobre, às vezes, qual você tem que fechar dessa forma sem abrir outro e qual você precisa. E aqui eu quero colocar o texto, então eu vou falar, eu sou a receita de sushi, blá blá blá, e vou dar vários Ctrl+C, Ctrl+V nele. E aqui eu vou agora atualizar lá a minha página. E aqui eu tenho uma pergunta para vocês, que é, vocês acham que na página ele vai aparecer um embaixo do outro da forma que eu escrevi aqui? Podem ir no chutão Acho que daqui não. mesmo. Quem foi Acho que que falou? não. Adriano. Opa, Adriano falou certinho. Eu vou atualizar aqui para vocês. Se vocês verem, ele não foi para baixo aqui, né? Por que isso? Porque eu não indiquei nenhuma quebra de linha aqui dentro. Né? Eu só coloquei, eu sou a receita de sushi, blá blá blá, 4 vezes, um embaixo da outra. Eu poderia ter feito isso aqui só por uma questão do programador mesmo não querer ficar arrastando a tela aqui para o lado. Então eu teria que ter uma tag indicando que eu quero quebrar a linha aqui, caso você queira que eles fiquem um embaixo do outro, necessariamente. Então tem um tag para isso também, que é a tag de quebra de linha, que vai ser a nossa tag BR, né? Como ela é uma tag que, mais uma vez, não vai ter nada dentro dela, por exemplo, igual a tag image, ou ao contrário da tag do parágrafo, que a gente está colocando conteúdo dentro dela, né? A gente está colocando esses textos aqui. Você vê que na tag BR não. A gente está só quebra a linha, pá. Aqui na tag imagem está só manda imagem, pá. Então a gente vai fechar ela também dessa forma. Já coloco o barra aqui e o maior que. Então eu vou dar isso aqui só na primeira, para vocês olharem, ó, que ele já vai fazer uma mudança. A primeira linha já quebrou, enquanto as demais não. Então a gente pode até colocar isso aqui para todas as outras, né? Só para ficar mais claro. Então, vamos supor aqui que isso fosse um texto bem grande, né? Vou até aqui, talvez aumentar um pouco, só para visualmente ficar melhor do nosso próximo exemplo, que é... Beleza, Gabriel, agora você tem no seu site a sua navbar com alguns links, você tem a sua receita do sushi, com o título sushi, que a gente utilizou a tag H1, você tem a sua imagem, você tem aqui um texto falando como é que você fez. E agora, caso eu queira ter uma lista de ingredientes, eu posso usar uma tag parágrafo? Pode, mas caso você queira fazer essa lista em tópicos, tem um jeito bem interessante de você fazer, que é utilizando uma tag aqui chamada UL, que ela vem de lista não ordenada, né? Unordered list. E aqui você abre essa lista, você vê como vai ter conteúdo dentro dessa lista, né? Que a gente vai estar colocando aqui. Ele vai fechar também. E agora a gente vai colocar os itens dessa lista. E para item de lista, independente dele ser um parágrafo, dele ser um link, dele ser alguma coisa, você tem que colocar a tag LI. Então eu vou colocar aqui as tags LI. E aqui eu vou colocar os ingredientes. Sei lá, peixe, arroz e algas. Então, se eu der aqui um F5, você vai ver agora que ele criou aqui em tópicos o que seria essa lista pra gente. Essa listinha de ingredientes, né? E caso você quisesse dar um título para essa lista de ingredientes, igual a gente fez aqui em cima, você poderia talvez utilizar um dos Hs que a gente viu, né? A gente tem o H1 até o H6. Então, antes mesmo da lista, você poderia colocar talvez um H4. Isso aí é bem olhômetro, viu, pessoal? Tipo, você vai aqui e coloca ingredientes. Você coloca o que você quer que seja esse título.
e aí atualiza. Aí caso você quisesse diminuir, você poderia ter colocado um H5 ou um H6, ou caso você quisesse aumentar, você poderia ter colocado talvez o H3, H2 ou até mesmo o H1, né, que é o mesmo daqui de cima. E aí você falou, não, eu não gostei dessa lista de ingredientes. Eu acho que essa é melhor para a pessoa ter noção de quantos ingredientes ela tem diferentes, você passar tipo, enumerando, né, uma lista enumerada. Não tem problema. Aqui a gente tem uma tag chamada OL, que é de Order List, lista ordenada. A gente abre e dentro dela a gente vai usar as mesmas tags que a gente usou para a lista não ordenada, de item, que é a LI. E aí se você atualiza a página, agora a gente tem aqui a mesma coisa, só que ao invés de tópicos ela vai enumerando, né? Então se você tivesse colocado talvez 100 coisas diferentes, 100 ingredientes diferentes, ele iria até os 100, por exemplo. Então, eu mostrei aqui para vocês algumas tags, e eu vou mostrar aqui outras duas, antes da gente fechar essa parte de tags e ir para a parte de Figma, que são tags para você dividir o seu site. Então, como assim? Bom, você vem aqui que eu tenho, por exemplo, aqui um sushi. Eu tenho aqui a receita do sushi e tal. Mas vamos supor que depois dessa receita de sushi, na parte de baixo do site, eu fosse ter várias manchetes de jornal. E essas manchetes teriam vários textos e seriam coisas bem diferentes do que está sendo apresentado aqui. Ao invés de manchetes de jornal, várias outras coisas desse suposto blog de receitas. Várias caixas aqui. Algo bem comum que a gente vê em blogs é ter essas divisões, né? Tá um tópico e quando você chegar ao fim da página, ele tem já várias outras coisas. Então, você perceberia que o site teria uma clara divisão, né? Se eu for aqui, por exemplo, nesse projetinho interno, a gente tem essa, da página, da homepage, né? A gente tem essa primeira seção do site, digamos assim, essa primeira parte dele, em que a gente tem aqui o título, a gente tem um botão e tudo, a gente tem a navbar aqui também. E aí, se você for descer, você vê que aqui já mudou completamente. Aqui a gente já tem essa imagem, a gente tem um número de telefone, a gente tem um texto, que essa parte é mais para fazer uma propaganda do site. E aí, se a gente desce mais um pouco ainda, você vê que ele muda mais, agora que ele tem essa espécie de carrossel que está passando, né? Então, note que, apesar de ser a mesma página, são partes da página que diferem muito uma das outras. E talvez seja interessante você dividir isso no seu HTML também. Como a gente faz isso? Bom, né, a gente vai usar aqui uma tag chamada uma tag section, que ela é justamente para dividir o seu site em seções, digamos assim. As partes daquela página que estão diferindo bastante, você pode usar a tag section. E aí aqui eu quero que essa tag section englobe, por exemplo, essa minha parte do sushi toda. Eu abro ela e fecho aqui, aí aqui eu vou só corrigir a indentação. Que é sempre interessante você estar fazendo essa indentação correta, tá, pessoal? Que é abre uma tag e aí as coisas dentro dessa tag você dá um tab. E visualmente não vai mudar nada no meu site. Se eu atualizar aqui não vai mudar nada. Mas aqui ele já está bem mais organizado. Se você fosse ter talvez outra, ia ser bem diferente. Gabriel, Pá, pode falar. se a indentação no HTML estiver errado, ele deixa de funcionar ou é só uma questão de boa prática mesmo? Cara, é uma questão de boa prática. Ele não vai deixar de funcionar por conta da indentação. Ele vai funcionar do mesmo jeito, mas a gente tem, por exemplo, essa bobeirinha que a gente fez aqui já deu mais de 30 linhas de código. Então, por exemplo, imagine quantas linhas talvez tenha tido isso aqui que a gente fez. Então, você ter uma boa indentação vai te garantir uma inspeção de código mais produtiva. Beleza, valeu. Nada. E aqui no HTML, por último, né, a gente tem uma tag div, que ela é uma tag diferente das demais. Enquanto
todas as tags aqui têm algum significado. Você vê que a section tem esse significado, dividir a sua página em partes. O H1 é para você, para os títulos ir mudando de tamanho, se depender se for um H6 ou H2. O P de parágrafo, o IMG de image, o L, o OL, a navbar, todas eles têm a div não. Ela é uma tag justamente só para você dividir. E com isso, por exemplo, você poderia ter jogado uma div logo aqui, tipo, a div fora das listas, né? Tá aberto uma div aqui, caso você quisesse, porque vocês vão ver nas nossas próximas aulas de fato sobre isso, em que te salva às vezes você colocar as coisas dentro de div para estilizar lá dentro. Você poderia ter colocado as duas aqui, também não ia mudar nada, mas ela é só para você dividir. E ela é talvez a tag um pouco mais complicadinha, que ela não é muito boa de explicar, mas na prática vocês vão ver para que uma div serve. Então beleza, pessoal. Essa foi a parte das tags HTML. E agora eu vou para a nossa parte da aula que não envolve tanto a programação. Antes disso, alguém tem alguma dúvida sobre alguma dessas tags que eu apresentei? Qualquer dúvida, por mais simples que você possa achar que seja, estou aqui à disposição. Não, uma pergunta. É que na navbar lá do site que vocês criaram, tem vários links, quando você clica sai pra outra página assim. Tem uma tag pra fazer isso ou você criaria tipo outro HTML e colocaria o endereço desse HTML? O que? Para você mandar para outra página do seu site, É, você, aham. você cria outro arquivo HTML, né? A ideia é que cada arquivo seria uma página, por exemplo. Então, sei lá, a gente tem aqui o homepage, o cadastro e o sobre nós. Então a gente teria vários arquivos aqui HTML, né, de homepage, de cadastro e sobre nós, e aqui a gente estaria passando o link desses arquivos. O caminho para eles, digamos Sim, assim. sim. Ok, obrigado. De nada. E Gabriel, eu fiquei com uma dúvida também. Pode Se falar. tu quisesse clicar nessa imagem do sushi e te levar pro YouTube, tem como fazer também? Fazer o quê? Usar como um link também, tem como? Clicar na Usar. imagem e te levar para outro lugar. Ah, sim, tem como. Tipo, teria, por exemplo, como você colocar o aqui dentro do que seria o link, né? Então eu vou até talvez fazer isso aqui para você. Algo assim, né, que você diz, tá o link aqui aberto, e aí você passa a imagem dentro dele, ao invés de você passar um texto, por exemplo. Né? E aí ele te levar para algum lugar. Tem sim, basta você fazer a mesma coisa. Eu crio aqui uma tag A, passo o link do que eu quero enviar, e ao invés aqui do texto home cadastro sobre nós, eu abro aqui a tag de imagem e coloco a imagem. Então até se eu salvar aqui, você vê agora que a imagem, ó, eu coloco o mouse em cima dela, ela já aparenta que é um objeto clicável, e se eu clicar ela já me leva para o YouTube. Ela já me levou. Saquei, show de bola. Valeu. Nada. Alguma outra pergunta, pessoal? Essa pergunta foi muito boa. Algo que eu até tinha deixado passar. Gabriel, Opa, pode falar. os arquivos HTML que tem nos sites reais, assim, eles são mesclados com CSS também e com JavaScript, ou JavaScript e CSS são feitos em outros arquivos também? Acho que vai referenciando. O ideal é a gente fazer por referência, né? Se você for olhar bem nos primórdios, digamos assim, alguns tutoriais bem antigos, você vai ver que tinha gente que colocava uma tag aqui, se não me engano, dentro do body, que era uma tag script pro JavaScript, por exemplo. Ou até mesmo a tag style, mas a gente costuma ter vários arquivos, né? Então aqui a gente tem o HTML, mas a gente teria outro arquivo, um arquivo CSS e depois outro arquivo JavaScript. E a gente chamaria eles aqui. Teriam vários arquivos diferentes. Mas no Entendi. React isso muda um pouquinho.
Mas Saquei. no React fica ainda mais simples. Algo mais, pessoal? Beleza. Então eu vou apresentar para vocês aqui essa plataforma muito bacana, que é o Figma. Alguém aqui já ouviu falar do Figma? Sem contar os instrutores, é claro. Eu vou falar já. Já ouviu falar? É, é tipo, é parecido com o WordPress da vida, assim. Semelhante. O Figma ele vai ser uma plataforma de prototipagem. O que é prototipagem? É uma plataforma, basicamente, que vai te auxiliar aqui, né? Para você... Ninguém vai criar um site assim e criando na mão e ver o que fica legal. Você precisa ter aqui uma referência, digamos assim. Você constrói o design do site antes, para depois você programar esse site. E o Figma é uma ferramenta aqui que a gente inclusive utiliza na Struct para fazer o nosso design e programar o site. Aqui foi umas coisinhas que eu estava trabalhando, né? Que eu estava até com um projetinho pessoal antes, que depois eu abandonei. Que era de fazer, por exemplo, uma sorveteria, um site de uma sorveteria. E aqui, se você ver, eu fiz essas duas prototipagens aqui. Eu prototipei a página de login e a página de cadastro. E aí eu vou ensinar vocês aqui a como mexer um pouco no Figma, o basiquinho aqui para vocês. Porque, não só porque o Figma vai ser cobrado no trabalho final de vocês, porque subentende que é meio que assim, não impossível, mas vocês precisam ter essa prototipação para fazer um site mais bonito, um site ideal, sem contar que isso vai ajudar muito vocês, ter já isso aqui pronto. Sem contar que é uma ferramenta que a gente utiliza aqui na Struct, né? Dentro dos nossos projetos. Então, como você vai começar, né? Então, eu vou até jogar isso aqui mais para baixo ainda. Só para não ficar aqui no nosso campo de visão. Se você abrir aqui um projeto vazio, né? Do nada, você vai se deparar com uma tela assim. E talvez fique um pouco assustador de você começar algo. Mas não se preocupe, apesar de parecer várias coisas novas, ele é bem intuitivo. A mãozinha que tem aqui é para você ir movendo dentro desse seu quadro em branco, né? Aqui o T é para você simplesmente clicar e começar a escrever um texto. Então vou até dar um Ctrl Z aqui. Se você der Ctrl Z, ele volta também as coisas que você estava fazendo. A gente tem aqui essa setinha de Move, que é igual eu estava fazendo, ele permite você clicar nas coisas. Se você segurar elas, você pode movê-las. Isso aqui é bem semelhante ao um pouco do Miro, quem já utilizou, né? E aqui vem a parte do Figma que é mais interessante, que é bem nesse joguinho aqui da velha. Você clica aqui em Frame, e aí ele vai abrir isso aqui para você. Você vê que ele já até aparece aqui, Design, né? Você quer o quê? Um desktop? Você quer um tablet? Você quer um celular? Você pode prototipar qualquer tela. Então eu vou querer um de desktop. Vou pegar aqui o padrão dele, né, o desktop. Aqui ele vem nessa resolução, mas você também pode mudar o tamanho da tela. Se você cliquei aqui nesse desktop 1 que ele criou, você vê aqui que ele tem meio que várias informações. Aquelas que você vê uma abreviação, você pode ir no seguro. O W vem de width, que é de largura. Então vamos supor que eu quero uma tela Full HD. Então eu quero aqui que seja 1920, a largura dela. Você vê aqui que ele já aumentou aqui um pouquinho. Por 1080. Então aqui ele já modificou aqui para você. Então beleza, você tem aqui já a primeira tela, ou seja, a primeira página que você pode prototipar. E aí você vai começar aqui o seu trabalho. Imagina cada uma daquelas tags HTML que a gente viu, ou seja, a gente viu aqui a navbar, a gente viu esses links, a gente viu o header, a gente viu a imagem, a gente viu os parágrafos, a gente viu as listas. Tudo como pequenas caixinhas. Então, e essas caixas vão ter dentro dela informações. Então, por exemplo, você vai fazer uma tag de texto, é uma caixinha que aqui vai ter o texto. Você vai fazer uma tag de parágrafo, de um H6, por exemplo, na verdade, que é aquele
título grande, ele provavelmente vai ser uma caixa maior. E as coisas dentro dessa caixa vão estar em negrito. Você vai, deixa eu só dar um esse aqui. Você vê aqui que ele até já, ele cria também esse aqui com essa ferramentazinha. Você vai, uma imagem, por exemplo, vai ter até em volta dela é uma caixinha preenchida com a imagem. A sua navbar é um retângulo, né? Aqui assim, mais ou menos. Em que dentro dela você vai ter as várias caixinhas de links, por exemplo. Então, só passando essa visualizaçãozinha para vocês. E aí você tá, beleza. Você criou aqui o seu primeiro protótipo de página, que é só uma tela em branco. Como eu vou começar? E aí talvez seja um pouco assustador, né? Para você dar zoom, basta você dar scroll no mouse ou dar um Ctrl- e um Ctrl+. E aqui então a gente vai começar, eu vou fazer uma prototipação bem básica com vocês para mostrar também as ferramentas do Figma. Eu já mostrei aqui para vocês, se você for aqui, ele pega esses frames, né? E se você for agora nesse quadrado, ao lado do jogo da velha, você vê que ele já tem várias formas geométricas aqui pra gente brincar. Então, vou aqui, por exemplo, no GitHub. Você vê aqui que a gente tem essa espécie de navbar, né? Que é um retângulo aqui na página, em que ele tem o link do GitHub, ele tem uma barra de pesquisa, ele tem esses outros linkzinhos aqui, ele tem aqui o sininho de notificações, ele tem aqui a minha foto de perfil, que aí se eu abro ele desce, né, os meus repositórios e tudo. Vamos supor que eu queira fazer uma espécie de navbar, igual tem lá. Como eu vou fazer? Bom, um jeito que eu pelo menos acho fácil é talvez você pegar aqui um retângulo e aí depois que você seleciona o seu símbolo do mouse fica esse maisinho, você segura aqui com o botão esquerdo, não solta, e aí você começa a aumentar e diminuir esse retângulo à sua vontade. O tamanho que você acha ideal. Eu acho esse tamanho aqui, por exemplo, para a navbar, um tamanho ok. E aí, bum, você pode soltar o seu retângulo, pode talvez ajustar aqui. Você vê aqui que ele criou o retângulo, se você colocar o mouse em cima e ele também está aqui do lado, retângulo. Você pode mudar o nome dele para, sei lá, navbar. E ele cria com essa cor mais acinzentada de fundo. Você vai ter até, se você descer, clica nele, ele mostra aqui o tamanho e a largura. Ele mostra se a borda é arredondada, se não é. E aqui ele tem esse campo de fill, que é justamente essa cor, que ele vem por padrão, esse cinza, justamente para diferenciar. E aí você tenta, eu não gosto muito dessa cor, eu quero, sei lá, um vermelho. Não, você pode simplesmente ir aqui e selecionar o vermelho. Ou melhor, caso você tenha o que a gente vai ver depois na aula de CSS, né? Que são as cores, se eu descer aqui, eles vão possuir códigos. Então, eu não sei onde foi parar, foi aqui. Você vê que cada cor e a tonalidade dela possui um código específico. Essa cor, por exemplo, é um E4 3E54. Essa aqui é FBC, meio que nomes para você se referenciar essa cor. Você pode mudar o... Caramba, eu não tô achando. Às vezes a gente se perde dentro do Figma, o que é um pouco assustador. Achei. E aí você quer mudar essa cor para uma cor específica. Basta você colocar aqui a cor que você quer. Por exemplo, se não me engano, o 0000 é o preto. E aqui você teria uma navbar toda preta. Ah não, Gabriel, eu não quero essa cor não. Eu quero pegar uma cor específica que eu conheço, ou uma cor até de um arquivo que já está aqui. Como eu faço? Então eu vou pegar aqui, se você ver, eu tinha criado essa paletinha de cores. E eu quero que você gostou bastante desse vermelho e você quer pegar esse vermelho. Como você vai fazer para transformar esse seu header aqui em vermelho? É bem simples, você clica no seu navbar,
vai aqui no campo Fill, clica em cima aqui e clica nesse símbolozinho. E aí, quando você trouxer o mouse para a tela de novo, você vai perceber que ele vai estar com essa espécie de conta-gotas aqui, ou suga-gotas. Clica em cima da cor que você quer, eu quero que seja esse vermelho, que é meio rosa, e ele vai mudar a minha navbar para essa cor. Ah, não gostei muito, acho que talvez fosse melhor mudar para esse amarelo. Bom, não tem problema. A gente vai aqui no Fill, pega o conta-gotas novamente, mudamos para amarelo. Então beleza, vamos tentar fazer algo semelhante a uma navbar normal, que agora ele teria os nomes aqui. Para isso é bem simples, né? Você clica aqui no T e começa a escrever. Então aqui eu vou ter um home. Então se eu vou até aumentar um pouco aqui, der um zoom maior para vocês. Eu escrevi aqui home, mas tá muito ruim o tamanho desse home, tá bem ruim, ele tá em negrito, eu quero mudar isso. Então você clica nele, o seu canto direito tá acompanhando isso que a gente está mexendo, e aqui ele tem a cor da tinta, também chamada de fill. Então a gente pode mudar talvez para um branco, que eu sei que é o FFF. Com o tempo vocês vão decorando algumas cores. Você vê aqui que o nosso home já mudou para branco, já ficou melhor. Mas eu não quero que ele esteja assim em negrito, eu quero que ele seja comum. Então basta a gente clicar aqui no bold, vai em regular. Você vê que ele já não está mais em negrito aqui também. E eu quero mudar o tamanho da fonte, acho que 12 é muito pequeno. 12 o quê? 12 pixels. Ele está uma medida aqui em pixel, que posteriormente vocês vão entender um pouco melhor. Então eu quero que seja talvez 18, ou ser menos 24. 24 é um número bom, eu gostei. Beleza. Então, se você der um zoom out aqui, você vê que a nossa navbar começou a tomar forma já. E aí você quer colocar agora outros textos, né, aqui. Você não quer só um home, você quer igual aqui, você quer um obras, um sobre nós, um cadastrar e tudo mais. Mas você não quer toda hora vir aqui, criar um texto, depois mudar a cor dele, mudar ele para regular, mudar o tamanho dele. Não, você quer talvez uma forma mais automática de fazer isso. Então, para isso, você clica aqui no home mais uma vez. E agora você vai, com o seu mouse, trazer o mouse para cá. Trazer ele para cá, clica aqui no home. Aperta Alt. Segura aqui em cima do home com o botão esquerdo e arrasta para o lado. O que ele está fazendo é basicamente copiar o que está aqui. Aí você vê que ele criou outro home e agora basta você mudar o nome para, sei lá, sobre nós. Sobre nós. Opa, ficou com O maiúsculo. Sobre nós. E você pode fazer a mesma coisa aqui, arrastando. Você vê que ele indica que as distâncias também. Talvez além de um sobre nós, você queira colocar um cadastrar. E além de um cadastrar, você queira colocar um login. Então, você alinha ele aqui. Opa. Ele tem vários, um em cima do outro. Pronto. Você alinha com os que estão aqui, ele vai te mostrar se está alinhado. E muda o nome para login. E aqui a gente já começou a fazer um design. Se vocês notarem, não está, apesar de ser só um retângulo amarelo com uns nomes, não está muito diferente do que a gente pode ver aqui, por exemplo. E aqui tem um símbolozinho, uma imagem que você poderia colocar aqui também. Se eu pegar aqui talvez um login PNG. PNG são imagens que não possuem fundo, né? É meio chato pegar ela pelo Google porque elas aprendem são essas imagens que no Google elas têm esses quadradinhos em volta para indicar que são PNGs, mas muitas vezes são fake PNG. Então, para você colar aqui uma imagem, basta você dar um Ctrl V. Ela era um fake PNG, como vocês podem ver, mas não tem problema, vamos ignorar isso por enquanto. E arrasta para cá. E mais uma vez, não está muito diferente do que
eu mostrei para vocês ali em cima, né? Apesar de não ser o ideal. E agora que você fez isso, você talvez esteja querendo uma... Beleza, você fez um primeiro espécie de componente, né? As suas coisas da Navibar. Mas se você for olhar aqui no seu canto esquerdo, essa Navibar não está na Navibar. Tipo, o que é a Navibar? A Navibar está sendo apenas... Então vou até copiar aqui, ó. Opa. Deixa eu dar um Ctrl Z. Essa Navibar está sendo apenas um retângulo amarelo. E você não quer isso. Você quer, tipo, talvez quando você arrastar esse retângulo, você arrastar todos esses nomes com ele. Então, como você faz para isso tudo virar uma coisa só? Para você conseguir, por exemplo, arrastar... Porque às vezes você vai... quero mudar a imagem de lugar e ver como é que vai ficar na visualização. Bom, você vai pegar aqui o seu mouse, vai segurar aqui e vai selecionar aquelas coisas que você deseja agrupar. Você vê aqui que no seu canto esquerdo ele também selecionou. E aqui você pode verificar se tudo que está selecionado é o que você quer mesmo. E você dá um Ctrl G. E agora você vê que eles chamam isso aqui de Grupo 1. E eu vou mudar o nome para Grupo Navibar. Agora, se eu for mexer aqui na Navibar, você pode notar que ele está mexendo tudo. Ele não está mexendo mais só... Opa, volta aqui também. Ele não está mexendo só aquele retângulo amarelo. Não, ele está mexendo todos esses... Ele está mexendo os nomes juntos também. E vocês vão ver que isso vai ajudar muito vocês quando vocês quiserem mudar o tamanho de alguma coisa ou mudar a posição. É colocar as coisas em grupo. Se você abrir aqui o grupo, ainda estão as coisas separadas aqui, caso você queira mexer nelas. Mas fica muito melhor se você agrupá-las. Para você poder, por exemplo, copiar a Navibar completamente quando você for fazer outra página. Caso você queira fazer outro frame, você inicia aqui, né, frame, e arrasta a Navibar para dentro dele. E bum, você tem outro frame aqui. Mas até agora a gente não prototipou nada, né, digamos assim. Eu só mostrei algumas ferramentas bem básicas para vocês. Então, às vezes vamos fazer algo semelhante ao que tem aqui. Semelhante a essas duas páginas de login, que é uma página bem padrão, né? Mas ela tem sim o seu lugar, ela é bem necessária, na verdade. Então, o que a gente vê aqui na página de login? A gente vê aqui uma Navibar, que a gente já fez. A gente vê um título. Possivelmente você já pode pensar através da sua prototipação nas tags que vai usar. Aqui talvez uma tag HTML, um H1. Pode ser. Aqui uma tag botão. Sim. Aqui uma tag de entrada HTML, que é um input, que é uma tag que a gente não falou hoje, mas é uma tag muito importante também, que vocês possivelmente vão usar. Também. Então, tendo em vista isso aqui, vamos transformar essa nosso quadro quase branco numa tela. Então, primeiro vamos pegar uma imagem bem bonita para colocar na metade dessa tela. Então, eu vou passar aqui aproveitar e passar um site para vocês que é muito legal, que é o Unsplash, que são imagens aqui de stories que você pode pegar sem nenhum problema. Então, vamos colocar, sei lá, school. Vamos supor que a gente queira criar um site para uma escola, e essa vai ser a página de login do aluno para ele entrar, ver as atividades dele, esse tipo de coisa. E aí você quer colocar talvez a imagem da escola. Então aqui você vai. Não, o Unsplash você tem que pagar para usar algumas imagens. Nossa, na minha época não tinha. Ah tá, essas são prêmios. Eu queria que ele me mostrasse uma imagem gratuita. Pronto, essa aqui eu acho que é uma imagem que ele... Aqui ó, download free. Perfeito. Você pode tanto fazer o download da imagem, ou copia a imagem. Vamos colar.
E aí a gente vai aumentar a imagem aqui para servir no nosso propósito. Aí você já deve estar tipo, opa, tem um problema aqui. Qual? Primeiro, a imagem está tampando aqui a navbar. Isso não é algo que você quer que aconteça. E ela está vazando também aqui do desktop. Você pode notar que ela está aqui vazando do desktop e barrando a navbar. Por que isso está acontecendo? Se a gente for olhar aqui o nosso canto esquerdo, a gente tem aqui o grupo desktop. Dentro do grupo desktop a gente tem o grupo navbar. E dentro da navbar a gente tem essas várias coisinhas. E essa imagem está sendo levada como algo à parte. Mas você não quer que ela seja vista como algo à parte. Ela faz parte. Ela está dentro desse desktop 1. Então, vamos arrastá-la aqui para dentro. Beleza. Ela já não está vazando, mas ela está ainda em cima da nossa navbar. Por que ela está em cima da nossa navbar? Porque dentro do desktop 1, você vai perceber que a imagem está acima da navbar. Então, a gente está meio que falando que, se tiver um conflito entre as duas, o grau de importância da imagem está sendo maior. Então, coloca a imagem. Mas você não quer isso, você quer que a navbar fique por cima. Então, se você arrastar a navbar aqui para cima no seu campo esquerdo, ela vai estar tampando a imagem, que é o que a gente quer. Então, a gente já colocou aqui essa imagem, que poderia ser um IMG. Você poderia colocar essa imagem, talvez, dentro de uma section ou dentro de uma div, para deixar mais separado o que vai ter aqui do que o que vai ter aqui. Poderia. Vamos colocar aqui um título de login. Então, mais uma vez, a gente entra aqui e coloca login. Mas não tá muito legal esse tamanho. Vamos modificar, igual a gente fez aqui. Vamos talvez aumentar o tamanho da fonte para uns 64. Você vê que ele já ficou melhorzinho. Vamos escrever login certo também. Vamos mudar para eles ter um negrito. Vamos talvez mudar a fonte que a gente está usando aqui. A gente está usando Roboto. Você pode usar uma fonte mais bonita caso você queira, né? Igual no Word mesmo, que você tem várias fontes para utilizar. Aqui você também tem. Você pode ajustar um alinhamento do que está desse texto. E vamos mudar a cor também. Aqui talvez seja interessante a gente usar esse cinza. O que vocês acham? Beleza, Felipe, brigadão. Então vamos usar esse cinza aqui, vamos clicar aqui no login e fazer igual a gente fez anteriormente. Clica no fio, vamos usar esse aqui, o nosso conta-gotas, né? Leva até onde a gente quer ele. Só clicar com o botão esquerdo, ele já mudou aqui a cor do nosso login. E agora eu quero criar esses campos aqui, que talvez sejam os campos que vocês achem mais difíceis, assim, no Figma, porque a gente só pegou um retângulo, pegou imagens e mudou o texto, a gente não viu como deixar nada desse jeitinho mais bonitinho. Então, a priori, a gente vai pegar aqui um retângulo. Vamos fazer um retângulo. Para ser talvez essa nossa primeira entrada. Vamos até já fazer dois, né? Vamos simbolizar tudo que a gente vai ter. A gente vai ter aqui duas entradas e a gente vai ter um botão, igual aqui. Como fazer esse retângulo cinza, que vocês possivelmente estão achando horroroso, virar isso aqui, que tá bem bonitinho? Bom, vamos lá, né? Você clica no retângulo aqui que você quer alterar. E aí você tá vendo que o fio dele tá nesse cor cinza, essa tonalidade cinza. Mas você não quer, você quer que ele seja transparente. Então vamos fazer com que o fio dele seja branco. Parece que o retângulo subiu, mas ele tá aqui ainda. Você quer agora que ele tenha uma bordinha, igual ele tem aqui. Porque senão ele vai ficar imperceptível. Então, para você adicionar uma borda pro seu qual é o nome? Pro seu retângulo, a gente sobe aqui, né?
Você vê aqui que ele já tem nenhuma curvatura aqui na borda dele. Deixa eu só descer um pouco. Meu touchpad não tá dos melhores. Vamos colocar aqui o stroke dele. E aqui ele já adicionou uma borda. Mas você não quer que seja uma borda preta. Você quer uma bordinha acinzentada. Então você clica nela. Vamos pegar esse mesmo cinza que está aqui, para ser o cinza da borda. Se vocês olharem, eu vou até dar um zoom. Tá aqui uma borda, mas uma borda muito fininha, que mal vai dar para o nosso usuário ver quando ele estiver em tela cheia. Aqui vocês podem ver que ela existe. Então, se a gente descer aqui mais uma vez para o stroke, né, você vê que ele está em 1. Então, o 1 quer dizer que ele está sendo, por exemplo, um pixel de bordinha, está muito fino. Talvez você queira um pouco mais, um 3 talvez. Opa, e agora já ficou muito grosso. Vamos deixar 2? 2 ficou legal. Então agora já está bem mais próximo, né? Isso aqui. Disso aqui. Ainda está meio apagado de longe, então acho que talvez um 3 fique melhor mesmo. Mas ele ainda não está redondo. Então a gente vem aqui no seu canto direito de novo, depois de clicar no nosso objeto. E aqui você tem que ele tem essa curvatura, corner radius, que é justamente para ele dar uma arredondada nas beiradas, né? Então você vai colocando valores. 5. Você vê que ele arredonda só um pouquinho, né? Até em volta aqui já percebeu um pouquinho. Mas não foi o suficiente. Então vamos mudar para uns 25. Ó, você vê que ele já arredondou ainda mais. Mas você não está satisfeito, você quer que ele fique ainda mais redondo. Então talvez colocar uns 50. Pronto, agora ficou bem mais interessante. E talvez aumentar um pouco mais o stroke ainda. 4. Gente, esses valores que eu estou passando para vocês não são valores que eu estou imaginando. São valores de prática mesmo que você vai fazendo, você vai pegando. Então, mesmo que parecer muito arbitrário no momento, depois que vocês prototiparem 1 ou 2 páginas, vocês já ficam bem tranquilos. E aqui agora é só fazer a mesma coisa com o segundo forms, né? Na verdade, você pode deletar esse aqui, clica nesse que você criou, segura Alt, segura com o botão esquerdo e arrasta para baixo. Pronto, agora você já tem 2. Eles estão bem alinhados? Agora estão. Então, essa está sendo a visualização do nosso usuário quando está entrando. Ah, você quer que esse retângulo aqui seja, assim como esses que estão aqui, redondos. Então, você vai aqui na borda dele também e muda para a mesma quantidade. Já mudou. E você quer que tenha aqui um botão para confirmar o login. Então, você pode ir aqui dentro desse botão, né? Você deixa eu... ele... Pronto. Vai aqui, escreve uma tag texto aqui, que seja, sei lá, confirmar. Ou entrar. Arrasta aqui para dentro de onde você quer. Você pode alinhar, você vê que ele tem as setinhas para te ajudar a alinhar. Esse preto ficou legal? Não. Então vamos mudar a cor dele também, para você mudar o procedimento padrão. Como eu já sei que o branco é FFF, vou mudar aqui direto para um branco. Ou talvez você queira mudar para o, não sei, para o amarelo. Para esse mesmo amarelo ali de cima, da navbar. Desce aqui pro fio, clica nele. Não ficou muito legal com o amarelo, então vamos deixar o branco mesmo. Talvez, ao invés de deixar negrito, deixar médio. Mas, pessoal, essa era a ideia da aula de hoje. Era ensinar vocês o básico do Figma. A gente já tem uma aulinha de Figma aqui no nosso canal do YouTube também. Que não é bem uma aula, a gente fala um pouco do Figma para vocês. Mas o melhor do Figma é você praticá-lo. Isso aqui foi só para vocês saberem o que é cada coisinha do Figma. Alguém tem alguma dúvida? Vocês veem aqui que a gente fez, vou colocar aqui umas páginas uma do lado da outra. Pode ligar o microfone, pode falar. Só como
Como se relaciona o HTML com o Figma? Fiquei com essa dúvida, que no HTML era assim que a gente está estilizando, né? Então, o Figma, na verdade, você não está programando nada, né? O Figma ele é uma ferramenta para te ajudar quando você for construir, por exemplo, o seu HTML. Então, você cria o Figma antes, e aí quando você for no HTML, você vai ter o Figma como referência. Por exemplo, se você... Posteriormente a gente Aí, vai ter uma aula de HTML e CSS, né? Se você clicar aqui em cima, por exemplo, na navbar, você vê que ele tem aqui a medida da altura da navbar, que é de 104. Nesse caso são 104 pixels. Quando você for construir o seu CSS, né, que é para você estilizar aquelas tags HTML, você vai olhar o Figma e você vai ver, a altura são 104. E aí, através do Figma, você vai estar estilizando. Entendeu? Tipo, ele não é algo que vai estar relacionado ao seu código diretamente. Ele é uma eu não ferramenta para te sim, ajudar na sim. visualização. Que eu tava pensando que eu ia passar lá o link, alguma coisa assim, pra personalizar, mas ok, obrigado. De nada. Gabriel, Opa, foram duas você pessoas? aperta. Não, foi só eu aqui. Opa, pode falar. Se apertar aquele botãozinho do play ali na direita, ele abre como se fosse a tela do site? Cara, eu não sei. Eu nunca entendi o que esse play fazia. Porque o Firefox não deixa. Eu Eu acho que que ele abriu uma janela como se fosse o site, né? tem um jeito de ver como se fosse o site inteiro, mas eu confesso que infelizmente eu não sei como. Deixa eu ver se alguns monitores sabem como fazer para enxergar com a tela cheia, alguns que estão aqui, que eu infelizmente não sei, pelo menos aqui no Firefox. Sei não, mano. Nunca mexi muito no Figma. Também não sei, não. Na pior das hipóteses, né? Você poderia Ou salvar isso como zãozão imagem. mesmo, era. Salva como imagem e aí você vê como fica. Mas eu vou trazer isso nas próximas para mostrar para vocês como faz certinho. Eu tenho outra pergunta, mas na verdade é curiosidade, assim, não é dúvida sobre o conteúdo. Uhum, pode passar. Quando vocês recebem o projeto, então, vocês sempre fazem o protótipo, seja no Figma ou outra plataforma, para depois começar a programar? Varia. Esse depende do projeto. Porque tem alguns. Tem projeto que a gente recebe a prototipação, tem projeto que a gente tem que fazer a prototipação, tem projeto que Entendi. o cliente ainda está confuso sobre o que ele quer de prototipação, se ele vai fazer, se ele vai fazer. Então varia um pouco do Entendi. projeto. E quando chega a demanda para vocês construírem, tipo, do zero, o protótipo também e tal, aí vocês geralmente costumam mandar para o cliente para ver a aprovação antes de começar a programar? Sim. Tipo, a gente programa semelhante ao que a gente fez aqui no trainee, né? Por exemplo, tá aqui é o back-end, aqui é o front-end. A gente faz primeiro uma parte, depois outra. Então, enquanto a gente tá fazendo, a gente faz lá o back-end, a gente faz a prototipação e só depois, tipo, não, beleza, esse visual pode seguir, aí a gente programa. Ah, vai fazendo simultâneo, tipo, essa parte do protótipo aí, que também não é muito demorada, né? Mas já vai fazendo back-end junto, né? É que eu falei, depende muito da sprint do projeto, né? Depende da. Talvez se a gente tiver um prazo maior, não seja assim, ou se você tem um prazo mais apertado. Entendi, não, beleza. Valeu. Mas assim, não subestimem também a parte de prototipação, porque às vezes você passa muito tempo prototipando, porque envolve muito uma questão de criatividade. E essa parte às vezes fica um pouco puxada. Por exemplo, Imagino. tem prototipações bem maiores, né? Vou mostrar aqui daquele projetinho interno mesmo. A quantidade de Tem que fazer páginas. várias páginas, né? A quantidade de, e cada página, por exemplo, eu mostrei aqui uma página que só ocupava a tela cheia de uma vez, não tinha scroll para baixo. Aqui não. Aqui já é diferente. Aqui, se você notar, a página tá tendo. Ó, esse aqui é uma página, aquela página de homepage que tem scroll para baixo. A Aham. prototipação.
aqui as demais páginas. Então, assim, envolve muito uma questão criativa também. Tipo, a quantidade de prototipação que a gente tinha feito antes de chegar na homepage, daquela homepage, por exemplo. É muita. Tem que fazer um monte até. Aham. Mas bacana que Entendi. vai aprendendo. Sim, sim. Alguma outra dúvida, pessoal? Seja o Figma, seja alguma tag. Tem mais coisas do Figma que a gente talvez vá mostrando pra vocês. Isso aqui foi bem o básico mesmo, só pra vocês conseguirem já mexer nele sem muitas dificuldades. Mas tem tutoriais na internet também pro Figma. Então, se ninguém tem mais alguma dúvida, acho que eu vou parar aqui a gravação e dar uns avisos finais. Quem tiver aí no YouTube e quiser curtir o vídeo, por favor. Então, Gabriel, só pode falar. o Play que você tinha perguntado, né? Ele tem aqui, agora eu perdi o arquivo aqui, eu não tô como te mostrar, mas eu já tinha feito um curso do Figma, e aí você pode colocar isso aí. Tem uma outra parte que você seleciona lá que ele fica como um protótipo, e aí você liga, por exemplo, os botõezinhos ali nas páginas, ou então onde você clica. E depois que É você no clica no Play, Play, né? ele abre a visualização em tela inteira. E aí os botões você pode deixar responsivo. Então, por exemplo, você pode demonstrar a página lá de login e quando você clicar no login, ele vai passar para a página principal. E assim Uhum. vai seguindo, entendeu? Aí você pode demonstrar tudo. Eu vou tentar descobrir depois porque o meu Firefox fica bloqueando o Figma de abrir essa... Aqui, né, que no caso ele acabou de impedir o Figma de abrir duas janelas, por exemplo. Eu vou tentar permitir e alguma vez, se der certo, aí eu te passo. Mas eu acho que é o Play mesmo. Então, você tá certo. Então fica aí a Mas ele resposta do fica Leonardo. na tela inteira mesmo. A resposta é o Play vai deixar você ver a tela inteira e aí vai até ajudar na hora de visualizar. Deixa eu só parar aqui a gravação. Brigadão, viu, Vitor? Vou ver depois se o meu Firefox permite pra eu conseguir visualizar, que o meu sonho é conseguir visualizar a tela cheia.